Mossoró hoje informa a hora certa. 8 horas 11 minutos e 46 segundos. Bom dia. Hoje, segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Começa agora o programa Mossoró hoje nas ondas do rádio. Mossoró hoje. Muito bom dia. A partir de agora até às 9 da manhã, aqui pela Rádio Difusora, Jornal Mossoró hoje nas ondas do rádio, trazendo as principais notícias de Mossoró e de toda a região, fazendo aquela cobertura completa de todos os fatos para deixar você sempre muito bem informado. Na apresentação, César Alves e Carla Albuquerque. Aqui no controle técnico da Rádio Difusora, o nosso amigo Janaildo Oliveira. E você pode acompanhar a programação do Mossoró hoje nas ondas do rádio através do aplicativo Rádiosnet de qualquer canto do mundo ou ainda nas redes sociais do portal Mossoró hoje, no Instagram e no Facebook, também nas redes sociais da Rádio Difusora de Mossoró. Difusora Mossoró. E vamos agora aos principais destaques da edição desse dia 8 de novembro de 2021. Mossoró hoje. A praça que os moradores esperavam reforma há cerca de 20 anos no bairro Liberdade é entregue pela Prefeitura de Mossoró. Mossoró registra aumento de casos positivos de Covid-19. Após não conseguir socorro no Valfredo Gugel, idoso morre em Natal. Por descumprir Lei 1968 de 2004, por quase 20 anos, prefeito toma de volta terreno da Porcelanate. Consórcio Intersal arrenda o terminal salineiro de Areia Branca por 25 anos. Sofri um atentado, relata a prefeita de Alexandria, Jeane Saraiva. Justiça garante ao Rio Grande do Norte devolução de valores utilizados na compra de respiradores. Tatuador é morto com mais de 30 tiros no bairro Alto São Manuel, em Mossoró. Empresários noruegueses confirmam ao senador Jean a instalação de usina solar em Açu. Só tenho que agradecer aos policiais e a Deus, diz o pai do bebê salvo por engasgo em Mossoró. Olha, são estes os principais destaques da edição desse dia 8 de novembro de 2021, aqui pela Difusora Rádio Informação. Mossoró hoje informa a hora certa. 8 horas 14 minutos. A Prefeitura de Mossoró entregou na tarde deste sábado a Praça Doutor Vulpiano Cavalcante de Araújo, totalmente reformada, às famílias do bairro Liberdade 1. O espaço passou por obras de reforma e readequação pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos. A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Alisson Bezerra, demais secretários e vereadores, lideranças comunitárias e, claro, a população do bairro Liberdade 1, que foi em grande número receber o equipamento reformado. César, inclusive nós temos o áudio do prefeito Alisson Bezerra lá no momento de entrega da praça, tão esperada essa reforma pelos moradores daquele bairro. Então vamos acompanhar. Uma entrega, né, esse ano de 2021, mais uma obra entregue aqui para a população, dessa vez aqui no Liberdade, um bairro importante, um conjunto importante aqui na nossa cidade, que recebe a reforma da Praça Central, essa praça que tem mais de 20 anos de construção e essa é a primeira reforma que nós temos aqui. Destacar aqui um ponto onde hoje nós temos a quadra funcionando, com alambrado cercando toda a quadra, né? Aqui da forma que existe em condomínios privados da cidade de Mossoró. Hoje a população tem acesso de forma pública, né, a uma quadra com toda a cobertura, com rede, com alambrado. Destacar aqui também o local de passeio, né? Nós temos nesse momento aqui onde a população vai poder fazer uma caminhada durante todo o entorno, né? O entorno da UBS, o entorno da quadra, ou seja, melhora significativamente. Essa praça é uma daquelas, entre muitas aqui de Mossoró, que precisava de reforma e agora ela foi concluída e entregue à comunidade. Gostei de ver a criançada brincando, aliás, todos gostaram, todos gostam disso. Outra praça que estava na mesma situação, totalmente destruída, abandonada, era a Praça do Portal do Saber.
lá no Abolição. Se vocês passarem por lá, já vão perceber que a estrutura está totalmente recuperada, precisando tão somente alguns retoques para ser concluída e entregue à sociedade, como assim foi esta praça lá no Grande Alto São Manuel, no Planalto 13 de Maio, em benefício da comunidade. Vamos lá, seguindo com as nossas notícias aqui do nosso Jornal Mossoró hoje nas ondas do rádio, César, dizer que a Secretaria Municipal de Saúde registrou nas últimas semanas um aumento considerável no número de casos positivos da Covid-19. A ocupação dos leitos críticos aqui em Mossoró já chega a 65%. A Secretaria de Saúde reforça o pedido à população para completar o esquema de vacinação contra a Covid-19. César, e ontem você conversou com a Morgana Dantas, né, que é a secretária de Saúde, aliás, e Morgana mais uma vez reforça essa questão da vacinação, pede para que as pessoas completem seu esquema vacinal, e ela fala um pouquinho desses últimos dias, desses aumentos de casos positivos aqui na cidade. Morgana, está havendo um aumento dos casos de Covid. Como é que o município está se preparando para esse novo aumento? Bem, o município contava com 50 leitos de UTI e nesse momento nós estamos com 20 leitos na cidade. Destes 20 leitos, estamos com 65% de ocupação. Algo que nos preocupa é o número elevado agora de positivo em exame realizado na cidade de Mossoró. Tínhamos no final de setembro 5% dos exames positivos e agora já chegamos a 50% destes exames dando positivo. Uma coisa boa nisso é que esses pacientes não estão se internando. Então significa que nós estamos tendo um bom resultado na vacinação. Então hoje a saída é fazer a vacina, distanciamento social, uso de máscara para que a gente saia dessa pandemia. Secretária, Mossoró não absorve só os números daqui da cidade, também do interior. Exatamente. Nós temos aí pactuados 63 municípios e cada paciente dessa região que precisa de leito de UTI virá para um dos leitos da cidade de Mossoró. Hoje, dos internados na cidade de Mossoró, dos 12 pacientes internados, nós temos aí 3 pacientes de Mossoró no Rafael e 4 pacientes no Apamim. Então significa que há uma média de 50% dos pacientes de Mossoró e 50% da região. Em relação àqueles que não retornaram para tomar a segunda dose ou dose de reforço, a senhora tem essa média de números? Só na cidade nós temos mais de 20 mil pessoas que não tomaram ainda sua segunda dose. E vale salientar que o município tem todas as doses necessárias para essa vacinação. Dose de reforço nós também temos hoje, só 6% da população com a dose de reforço. Então é importante que essas pessoas procurem a UBS do seu bairro, se não tiver condições de ir até o ginásio, e se tiver condições de ir até o ginásio, que procure o ginásio do SESI de segunda a sábado e domingo no ginásio municipal. Temos também ainda mais de 30 mil pessoas no município que não tomaram a sua primeira dose e nós temos doses para vacinar essa população. Vacine-se, é a única forma de sair da pandemia. Opa, olha só, o trabalho que está sendo realizado, volto a dizer, destaco, elogio pela Morgana Dantas e o prefeito Wallace Bezerra na área de saúde aqui em Mossoró, exemplar, em especial na vacinação, na campanha contra a Covid-19. Os números apresentados são bem claros. Nas últimas 72 horas, ocorreram 5 óbitos por Covid-19 no estado. Estão voltando. Passou vários dias sem acontecer. Está voltando os óbitos. Mas não aqui em Mossoró. Os óbitos são da região de Caicó, do Agreste, Natal. Aqui para a região de Mossoró está valendo a vacinação. Apesar de mais de 20 mil pessoas não ter tomado a primeira dose, muitos deles porque estavam com medo, acreditem, com medo de tomar a vacina. Porque alguém foi lá e soltou que a vacina não era segura. Esse alguém, para ser bem claro, é aquele mesmo que boicotou todas as campanhas contra a Covid-19 no país. É aquele mesmo. É aquele mesmo. Mas aqui houve um esforço para vacinar conforme a chegada. Ficando aí sem a vacina, apenas aqueles que seguiram a loucura
projetada e colocada no ar desde o princípio pelo nosso presidente. De não seguir as normas sanitárias orientadas pela ciência, tomar medicamento sem eficiência comprovada cientificamente, posteriormente foi comprovado que não tem eficiência nenhuma, hoje já se sabe, já se tem certeza que a cloroquina de nada serve para o paciente com Covid, a não ser para matá-lo do fígado. Hoje já se sabe que a ivermectina não serve para Covid, mas ele estava lá, dizendo que servia. De propósito para atrapalhar. Era este que fez, foi este discurso que levou muita gente a não tomar a vacina. Hoje eu assisti cedo, na TV, um cidadão dizendo que ali estava para tomar a primeira dose. Mas por que você não veio tomar a primeira dose? Porque eu não estava me sentindo seguro. Não precisa nem perguntar por que ele não estava se sentindo seguro para vir tomar a primeira dose. A quem esse cidadão segue para poder entender que ele estava seguindo um discurso genocida, porque isso, gente, provocou a morte de muita gente. Tomem a vacina. Se você está entre essas pessoas que não tomou a vacina ainda, se você conhece um vizinho que não tomou, se você tem um parente que não tomou, convença-o a tomar. Se não tiver condições de ir até o ginásio para tomar a vacina, leve-o, dê uma carona, pague o táxi, pague o Uber, pague o transporte, leve ele lá, mas que ele tome a vacina. Eu vou dizer a você por quê. Porque as pessoas que não tomaram a vacina, eles vão contrair o vírus, assim como nós. A diferença é que ele vai produzir um vírus mais resistente do que o nosso. E aí vai afetar, inclusive, quem tomou a vacina. Então é para o seu bem, para o bem dele e para o bem de todos. Convença-o a tomar a vacina. Tá aí os números bem claros. Mais uma vez, mostrando que a vacina é eficiente, graças a Deus. E tem vacina. Agora, ao contrário do início do ano, que não havia a CPI lá em Brasília para obrigar o governo federal a agilizar a compra da vacina, e ele negligenciou, empurrou com a barriga porque queria fazer um contrato superfaturado, pelo menos foi isso que a CPI detectou. Morreu muita gente, em especial nessas regiões onde havia naquela época um pico da doença, no Brasil como um todo. É isso aí. Tomem a vacina. E o recado da secretária Morgana, que hoje já fala com a imprensa com uma forma tão fluente que eu fico a imaginar. Vai tomar o canto de um radialista depois do posto lá de secretário de saúde. É boa, tá falando bem. Explica com detalhe e com muitas informações. Vamos seguir torcendo que vocês tomem a vacina. César, agora nós vamos comentar sobre o caso que aconteceu em Natal, né, do senhor José William, que precisou de atendimento médico e procurou o hospital Monsenhor Valfredo Gugel lá em Natal, sem conseguir, na verdade, o atendimento. Ele foi orientado a procurar o Hospital dos Pescadores, onde fez os exames iniciais, que confirmaram a parada cardíaca e foi iniciado, portanto, os procedimentos. Ele chegou a ser entubado, foi atendido, mas infelizmente não resistiu a uma segunda parada cardíaca. Nas redes sociais, a filha do senhor José William, a Williana Rocha, disse que nada vai resolver o que aconteceu, nada trará a vida do pai dela de volta, mas que a justiça precisa ser feita. Em nota, o governo do estado do Rio Grande do Norte informou neste domingo ainda que determinou que fosse aberta uma sindicância para que se faça uma apuração aprofundada dos fatos, a fim de que seja tomada todas as providências cabíveis. Antes de fazer um comentário a respeito desse caso, antes de ouvirmos a voz, a última fala do senhor José William, na porta do Valfredo Gugel, o que é repugnante saber que a pessoa procurou atendimento e não conseguiu. Nós vamos entender um pouco como é que funciona o sistema de saúde.
O que é de baixa e média complexidade é de responsabilidade do município. O que é de alta, média e alta complexidade é de responsabilidade do Estado. Os dois serviços são responsabilidade do SUS. É o SUS, mas quem executa esses serviços são município e Estado. No caso do senhor José William, eu tenho informações de que ele procurou antes o hospital municipal, o que é o correto. Lá ele deveria ter sido atendido e de lá ele deveria ter conseguido a regulação para o Hospital dos Pescadores, que é lá onde ele deveria estar desde o princípio para ter o atendimento. Só que ele não foi atendido no Hospital dos Pescadores. Então ele correu para o Alfredo Gugel e disseram, olha, vá logo para lá, porque lá tem um atendimento. E tem mesmo. O Hospital Alfredo Gugel, assim como é o Hospital Reginaldo Tarcísio Maia de Mossoró, ele tem o dever, a obrigação de atender o paciente na situação de emergência, urgência, ou seja, quando está em risco de morte. E também todo o atendimento traumatológico. Todo o atendimento de traumatologia. Assim é o caminho que deve se percorrer para se ter o atendimento via SUS. O seu José William, como não teve a regulação do hospital municipal para o Hospital dos Pescadores, foi pedir socorro no Hospital do Alfredo Gugel. E lá, olha o que ele encontrou. E ó, no Alfredo Gugel, arruma de ambulância. E eu aqui, ó, com a dor nos peitos, infartando, já ocorri, nem táxi tem aqui para me prestar socorro. Eu já fui aqui na assistência social, falei com o pessoal, falei com o vigilante, falei com todo mundo, ninguém me atende. Mandaram ele ir para o Hospital dos Pescadores. Foi um erro duplo. Primeiro deveria ter atendido ele, porque a situação é de emergência, urgência, e não é uma assistência social que determina que o quadro da pessoa está em emergência. É ele que tinha que ter avaliado ele. O fato é que ontem, isso foi sexta-feira, no sábado foi veiculado esse vídeo, publicado pela filha do seu José William e uma amiga dela. Publicaram e viralizou nas redes sociais. E eu digo o seguinte, a gente tem que agradecer as duas por ter mostrado isso, porque senão o próximo pode ser eu, pode ser você. De imediato, o governo do estado determinou a instauração de uma sindicância interna para descobrir quem foi e por que esse cidadão não foi atendido a contento no Hospital Alfredo Gugel. Quais os motivos? É óbvio que também o Ministério Público Estadual vai abrir uma investigação para descobrir e responsabilizá-lo pelo que aconteceu. Não é justo que um cidadão precise de um atendimento e ele não tenha. Principalmente na situação que nós estamos. Não era para ter mandado o senhor José William para o Hospital dos Pescadores. Era para ter atendido ali, naquele momento. Naquele momento, aferido a pressão, feito os exames, leve para aquele procedimento de eletrocardiograma, feito tudo, detectado e iniciado os procedimentos. Provavelmente teriam salvo a vida dele. Provavelmente. Mas não. Ficaram com aquele negócio de empurra-empurra. E quem nunca passou por isso, aqui mesmo em Mossoró no passado, de chegar na UPA e mandar para o Tarcísio Maia, ir para o Tarcísio Maia e mandar ele para a UPA. Quem está com um problema de cardiologia, não espera. Quanto mais tempo passa, mais risco ele tem de morte. Uma vez iniciado o infarto, é imediato o atendimento deve acontecer. Nesse cidadão, não foi. Ficaram jogando ele de um canto para o outro. E eu, sinceramente, espero que o Ministério Público processe quem fez isso. Seja do município, seja do estado.
e punham severamente. Não pode acontecer mais isso, nem hoje e nem nunca. O prefeito Alisson Bezerra publicou decreto no Diário Oficial do município, no início da noite da última sexta-feira, dia 5, com a reversão de doação do terreno ao grupo Itagrês, para construir e fazer funcionar a porcelanate, gerando pelo menos 99 empregos em Mossoró. O terreno havia sido doado pelo município, juntamente com a renúncia fiscal de 10 anos, água, luz, gás natural e acesso através da Lei 1968, de 16 de junho de 2004, e até presente data, a empresa beneficiada só enganou os moçoroenses com a promessa de funcionamento. A Usibras deverá ser realocada para a área onde se encontra a porcelanate. César, explica para a gente fazer esse resgate aí desse caso da porcelanate, que não é de hoje que vem se arrastando. As promessas sobre a porcelanate começaram em 2001. A primeira delas é de que ia abrir para funcionar e gerar 500 empregos. E o governo do estado, do município, naquela época, colocaram apenas o seguinte: você só tem a obrigação de gerar pelo menos 99 empregos. Gere 99 empregos que está aí feito o negócio para você. E a empresa, eu quero benefícios. E começou a gerar os benefícios. Foram 10 anos de isenção fiscal. 10 anos de isenção fiscal. O que corresponde a uma renúncia dos cofres públicos aí na casa dos 35 milhões. E a empresa quer mais. Quero água, tá aí a água. Quero energia, tá aí a água. Tá aí a energia. Quero gás natural, tá aí um dique na porta. Para você apenas fazer a tubulação e encaixar na máquina e assim fazer funcionar as 2 linhas de produção. Enormes. Ah, mas eu quero mais. Eu quero ajuda para fazer a compra dos equipamentos na Itália para fabricar porcelanato. Tá aí, 70 milhões de dólares emprestado pelo BNDES. E a empresa foi lá e pegou o dinheiro. Bom dia, Alisson Lima. Pegou o dinheiro e comprou os equipamentos e fez o investimento. Ou seja, por empenho, por tudo que foi feito, vou botar aqui por baixo 130 milhões de reais. 130 milhões de reais não, me desculpe. Você tem que multiplicar 70 pelo valor do dólar. E aí você faz o geral. Mas eu posso fazer o seguinte, um cálculo mais completo. Se você colocar o acesso, o gás, a água, que é poço, viu? Energia e outros benefícios, você vai chegar a 100 milhões de dólares a essa empresa para gerar pelo menos 99 empregos. Eu tenho certeza absoluta que se eu pegar $1 milhão e entregar aqui para o meu amigo Janaíldo, ele vai gerar 10 empregos. Eu tenho certeza. E me dê que eu gero 10 empregos também. Então, se era para gerar pelo menos 1.000 empregos, e não só 100 empregos. Mas tudo bem, foi feito assim. E nem assim a porcelanato funcionou. Enganou das vezes que tentou funcionar, passou um tempo funcionando, fabricando a porcelanato e fechou. Quebrou. Ficando um débito gigantesco junto aos funcionários, junto ao comércio e aos fornecedores. E ao banco. Não pagou ao banco, não pagou aos fornecedores e não pagou aos servidores dos períodos, que não foi só uma vez não, foram 2 vezes ou 3 vezes, se eu não me engano, que ela tentou reabrir. Aí agora, quando o atual prefeito assumiu, iniciou um trabalho, não só com relação ao terreno da porcelanato, mas com relação a todos os terrenos públicos de Mossoró. Ele, como servidor público, como prefeito, como representante do povo, determinou que esses terrenos sejam destinados para fins públicos e não para fins particulares. E nesse pacote foi o terreno da porcelanato. E teve de outras empresas também, viu? Não foi só porcelanato, não. Aqui em Mossoró, áreas públicas, como aquela área entre o Abolição 3 e o Abolição 4. Aquilo aí é uma área verde, é pública. Mas tem gente entrando lá, colocando a cerca e cercando. A prefeitura vai tomar de volta. Tem que fazer isso, porque é um direito do cidadão. Não de um individual, nem do indivíduo.
indivíduo. Também existem várias áreas que ficam dentro de canais, que são áreas públicas, que é o caminho natural das águas. E as pessoas, de forma irresponsável, estão construindo dentro dos canais. O que é que vai acontecer? Quando chover, vai represar e a água vai entrar dentro da casa das pessoas. Está se trabalhando também para se evitar esse tipo de coisa. O fato é que quando o atual gestor assumiu, que iniciou esse trabalho, estranhamente, o processo de retomada do terreno, que havia sido iniciado em 2015, ainda na gestão de Silveira, havia desaparecido na gestão de Rosalba. Exatamente Rosalba, aquela que em 2018 foi lá mentir junto com o pessoal da Porcelanato de que ia reabrir a empresa, fazendo o povo de besta, centenas e mais centenas de pessoas aqui na Rio Branco, próximo ao Jornal de Fato, na Fungé, numa fila gigantesca para entrega de currículo para trabalhar na Porcelanato. Tudo mentira. Não havia condições técnicas nem econômicas para funcionar a Porcelanato. Agora, quando foi anunciado, quando foi citada da retomada do terreno, ou melhor dizendo, da reversão de doação do terreno em benefício do município, porque naquela época ficou com a Porcelanato, aí, de uma hora para outra, começaram a contratar gente, a fazer limpeza, a botar gente para trabalhar, tem mais de 50 pessoas trabalhando lá. Você sabe o que é que vai acontecer? Não tem como botar para funcionar. O gás, que não pagaram da outra vez, não vai ser ligado agora. Só para você ter uma ideia. De onde é que vai vir o Feio dos Patos para fazer a pedra, se não pagou da outra vez? De onde é que vai vir a argila branca, se da outra vez não pagou ao fornecedor? De onde é que vai vir a argila preta, se da outra vez não pagou para fornecer? E um detalhe, viu? As linhas de produção estão desativadas. Ou como bem disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Franklin Filgueira, está criando casa de aranha. Uma, porque a outra já foi levada. Já levaram uma daqui de Mossoró. Já sumiram com uma linha de produção. É uma máquina gigantesca, mas sumiram com ela. Levaram ela dali da Porcelanato de Mossoró. Só tem uma linha de produção. Então as pessoas que estão se enganando, pensando que aquela instituição vai voltar a funcionar ou vai funcionar, estão enganadas. As pessoas estão enganadas ou estão sendo enganadas com esse discurso de que vai funcionar. A Porcelanato tem que sim devolver o terreno ao município, para o município dar uso dele em benefício do povo de Mossoró. A Porcelanato já teve a sua chance por quase 20 anos de colocar a instituição em funcionamento. Com isenção fiscal, com empréstimo milionário em dólares, com água, luz, gás, acesso, entre outros benefícios. Agora tem que dar vez para quem quer investir. E nada melhor do que foi dito, do que foi explicado pelo secretário Franklin Filgueira. Tem que retirar aquela estrutura da Usibras da área urbana. E o local lá da Porcelanato é perfeito para ela funcionar. O tamanho lá são 20 hectares, são 20 mil metros quadrados. É terra, é muita terra. É tanta terra que dá para fazer funcionar uma Usibras novinha em folha lá, fora da cidade. E ainda, sobra terra para uma indústria de pré-moldados, que já está, inclusive, só aguardando. Gerando aí, pelo menos, 400 novos postos de trabalho. É assim que se trabalha em benefício do cidadão. Não há outra coisa. Esse papo de dizer, vai voltar a funcionar agora? Agora que não tem mais isenção fiscal, que não tem mais quem forneça o material, quando não existe mais uma linha de produção, está claramente enganando as pessoas com esse papo furado de que vai funcionar a Porcelanato. Eu espero sinceramente que isso seja resolvido o quanto antes, porque Mossoró precisa de emprego. E já, não é para ontem não, é para antes de ontem. E que seja com o nosso potencial. E não com gente que vem de fora para nos enganar por 20 anos, para depois nos fazer de besta de novo.
Vamos lá, César. Outro caso que também chamou atenção durante esse final de semana foi que 2 homens numa motocicleta tentaram matar, um atentado, né? A prefeita de Alexandria, a Jeane Saraiva, do PSD, por volta das 23 horas da noite do último sábado. Jeane Saraiva estava com seu novo companheiro na calçada de casa. Eu já passei o áudio aí para Janaildo. De um amigo, quando 2 homens passaram na motocicleta e o passageiro dessa motocicleta abriu fogo contra o casal. Jeane contou no início da manhã do domingo que ela e seu companheiro não foram atingidos. Prestou queixa e foi ouvido pelo delegado Haroldo Chaves, lá do município de Alexandria. O delegado Haroldo requisitou a presença do ITEP em Alexandria para periciar o local, recolher cápsulas e imagens da ocorrência e iniciar a investigação do caso. E a própria prefeita se pronunciou, né, César, em relação a esse atentado que sofreu no último sábado. Não sei se aqui vocês estão sabendo, né? Talvez alguns de vocês. Ontem eu sofri um atentado a mim e ao meu companheiro, que hoje eu vivo atualmente. Eu sempre tive o nome de Jeane Ferreira, em razão do meu ex-marido. E hoje eu sigo com o meu nome, Jeane Saraiva, que é o meu de batismo. E agradecer mais uma vez a Deus, a Nossa Senhora da Conceição, por me conceder a vida, a mim, a Messinho, a Vieirinha, a Cunhão, a Henrique, a sua esposa, a Osivan Júnior, a Catiusca e a esposa de Osivan Júnior, por ter concedido a todos nós o livramento de ontem. E agradecer a Deus mais uma vez, e a quem eu confio a minha vida sempre, e sempre vou confiar, porque Deus tudo pode, e que a justiça da terra seja feita, como a de Deus não falha. E nessa eu confio plenamente, como confio também na da terra. E que estou aqui para agradecer novamente a vida e agradecer a Nossa Senhora da Conceição por mais um livramento e mais uma oportunidade de estar viva e continuar cuidando da minha cidade, do meu povo. E que só Ele tem o poder de tirar a minha vida e de qualquer outra pessoa. E nele eu confio eternamente. Olha, essa questão de ataques a gestores no interior do estado já assisti muitas vezes. Às vezes, eu vou falar isso antes que as pessoas comecem aqueles comentários de que, olha, esse ataque aí foi encomendado pela própria para se fazer de vítima e assim conseguir a reeleição. Não é o caso. Não é o caso. Muito embora você possa ter assistido cenas parecidas, em quase todas as cidades aqui próximas a Mossoró. Teve uma vez em Caraúbas que fuzilaram a casa do cara, e depois descobri que quem mandou fuzilar foi o próprio, que era para ganhar voto na eleição. Mas nós não estamos em período de eleição. Portanto, eu espero que a prefeita de Alexandria, que eu a conheço como Jeane Ferreira, por ser a esposa, ou ex-esposa agora, do desembargador Expedito Ferreira, contrate um bom segurança ou bons seguranças para cuidar da vida dela. Porque alguém tentou matar ela mesmo de verdade. E não tem só uma testemunha, são várias. Eu conversei com várias pessoas lá da cidade e confirmaram o fato. O delegado regional Haroldo Chaves, já abriu inquérito policial, já ouviu a vítima, as vítimas, no caso, ela e o companheiro dela, o novo companheiro dela, e também as pessoas da casa onde ela estava, para, a partir daí, iniciar as investigações. É claro que ele também deve ter feito buscas das câmeras da cidade para tentar identificar visualmente aquelas pessoas que estavam na motocicleta. Muito embora seja difícil, porque geralmente se usa capacete, né? Estou me lembrando aqui que em cidade pequena não se usa capacete, mas
se ele estiver sem capacete e tiver passado por alguma câmera boa, dá para identificá-los. Boa sorte aí, o delegado Haroldo Chaves, na investigação para identificar quem tentou matar a prefeita de Alexandria. Olha, queria aqui agradecer a audiência, a Maria Angélica, ela que está em Marataízes, no Espírito Santo. Também a Andresa e Kiko. Muito obrigado pela audiência a todos vocês. Vamos também mandar um alô para quem está acompanhando pelo Facebook da Rádio Difusora, nosso amigo Nazareno Azevedo, Brasiliano Marinho, Azulei, dizendo que adora esse programa, esse sim é completo. E também a nossa amiga Júlia Maria Ferreira, lá do BH, diz que está ligada todos os dias na programação aqui da Rádio Difusora. Nosso muito obrigado aí pela audiência. César, o governo do estado obteve decisão liminar favorável em ação civil pública para assegurar a devolução dos recursos públicos utilizados como pagamento dos 30 respiradores, aqueles adquiridos em conjunto com os demais estados do Nordeste. A informação foi confirmada por meio de uma nota ainda na última sexta-feira. Essa decisão vai se somar ao conjunto de medidas que o Estado tem adotado para a restituição dos valores despendidos na referida compra. No auge da pandemia, quando todas as nações do mundo buscavam desesperadamente adquirir ventiladores pulmonares, e naquele momento eram essenciais para a sobrevivência das pessoas com a Covid-19 nos hospitais, o Estado do Rio Grande do Norte aderiu à contratação conjunta desses equipamentos numa tentativa de garantir o direito aos cidadãos potiguares de lutar pela vida. É isso mesmo. Naquele momento era de desespero. Não se tinha uma medicação, não se tinha um protocolo. E a única coisa que sabia é que as pessoas morriam por insuficiência de oxigênio no corpo. E o respirador pulmonar é quem coloca o oxigênio, é capaz, tem essa capacidade de colocar oxigênio no corpo através dos pulmões. Mas, pouco tempo depois se descobriu que não era tão importante assim. Era importante, mas não tão. Outras coisas eram mais importantes. Foram descobrindo, na verdade, como cuidar, como tratar, mesmo que com dificuldade, porque não existe remédio até hoje para a Covid-19. A Covid-19, lembrando, é um conjunto de problemas respiratórios. Ele que começa pelas narinas, desce para a garganta e depois se instala no pulmão. E quando se instala no pulmão, ele inflama o pulmão. E inflamado, o pulmão não tem como colocar oxigênio no sangue. E o sangue sem oxigênio, quando circula na cabeça, diminui a sua capacidade de pensar. Melhor dizendo, para você, mata. E é isso que acontece, e é isso que acontecia naquele momento. Era de desespero mesmo, porque estava assistindo a tragédia acontecer na Itália, na Espanha, entre outros países da Europa, e chegando com força aqui no Brasil. Aqui na região Nordeste, especialmente no Rio Grande do Norte, foi a terceira região do país a chegar com força. Sendo a primeira o Rio de Janeiro, segundo o Manaus, lá no Amazonas, e depois aqui no Rio Grande do Norte. Começando, inclusive, aqui por Mossoró. Nós fomos aqui, digamos, o epicentro da doença durante um bom tempo. E naquele momento houve um desespero do governo do estado para comprar os respiradores. E para comprar os respiradores, nada melhor do que se unir. Haver uma união entre estados para poder comprar no exterior e trazer. E fizeram um negócio com uma empresa que passou um calote em todos os estados do Nordeste. Assim que isso foi percebido, foi acionado o Ministério Público Federal e a Justiça Federal e a Polícia Federal para investigar o caso. Que está sendo investigado, está tudo no Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, sendo apurado, e os responsáveis já foram identificados e certamente não vai demorar muito para que os bens deles, todos envolvidos, sejam bloqueados e revertidos em benefício dos estados do Nordeste. O Rio Grande do Norte foi um dos primeiros a acionar também o Ministério Público Federal e a Justiça Federal, através da sua equipe de governo. E também acionou a Justiça com pedido liminar, para que o dinheiro seja logo devolvido e não fique apreendido em conta judicial. E aí saiu a primeira sentença, dizendo que devolva, e devolva mesmo. É pouco em relação ao que precisamos, mas é muito importante esse valor. Eu tenho visto gente dizendo, olha,
Mas o governo é muito irresponsável e tal. É sim, irresponsável. Responsável porque tentou comprar? No desespero? Você quer saber? Quase todos os estados foram enganados e o governo federal também. Do mesmo jeito. O Rio de Janeiro comprou 1.000 respiradores e não recebeu. São Paulo fez uma compra ainda maior e não recebeu. Calote pior teve no Amazonas, teve nos estados do Sul. O governo federal comprou, destinou 700 milhões para comprar, não foi 5 milhões não, viu? Foi 700 milhões para comprar máscaras, essas máscaras que nós usamos, como essa aqui, para não transmitir o coronavírus. Levou calote, entregaram máscaras falsas. Inclusive essas máscaras foram até distribuídas com os estados, foi quando foi descoberto que eram falsas. Calote todo mundo levou naquele momento, porque havia um universo, e existe um universo, de empresários safados, bandidos, que são capazes de tudo para ganhar dinheiro. No caso aí, tomar o dinheiro público. Vocês viram o que tentaram fazer com o Brasil? Enquanto o governo colocava areia na compra da vacina pelo um preço aceitável, 3,5 de dólar por uma dose, lá na Pfizer, na Janssen, ou na Oxford, entre outros representantes, também, por que não, da Coronavac, do sistema Sinovac. Era menos de 5 dólares a dose. Mas botaram um boneco, não vou comprar, você não me obriga, eu sou o presidente, não compro! Depois descobriram que por trás estavam planejando comprar a 17 dólares por cada dose. Depois descobriram que havia um esquema de pagar $1 por cada dose. $1 de propina por cada dose de vacina vendida ao Brasil. Casa aí dos 400 milhões de doses. Isso só no início, viu? Só para o início de conversa. Tudo isso foi descoberto durante a CPI da Covid-19 em Brasília. Que o relatório está sendo entregue aí com pedido, inclusive, de indiciamento do presidente em 12 crimes. 12 crimes. A CPI do Estado está comprovando apenas de que o governo fez o que era possível ser feito. E no momento que foi enganado, adotou as providências necessárias para o caso ser solucionado. Querendo ou não, esses são os fatos reais. E não adianta distorcer. Pelo menos para as pessoas que me conhecem, me seguem, terão as informações precisas como deve ser. O tatuador Alexandre Bezerra da Silva, de 30 anos, César, foi morto a tiros por volta das 21 horas deste sábado, no momento que se confraternizava com os amigos em frente à residência de seus familiares ali do bairro Planalto 13 de Maio, Grande Alto de São Manuel. Os relatos dos policiais apontam que 4 homens armados e encapuzados chegaram rápido, já atirando, sem chances de defesa da vítima no local. Os policiais disseram que a vítima não tinha qualquer histórico de envolvimento com ações ilícitas. A Alexandre Bezerra, mais conhecido por Ale Tatu, sofreu mais de 30 tiros de pistola e de revólver calibre 38. A vítima já tombou sem vida. Os policiais encontraram dezenas de cápsulas ao redor do corpo, que foi removido para exames no Instituto Científico de Perícia ITEP. Olha só, muito obrigado aí. A audiência, a Maurinete da Silva, que está em Martins, certamente curtindo o clima gostoso daquela cidade. A Raniele Miriam, que está sempre nos assistindo aqui. E também ao Castelo Branco, que daqui a pouco, Castelo Branco, fica atento. Eu vou colocar um áudio de agradecimento pelos seus comentários precisos aqui na difusora de Mossoró, em especial no Mossoró Hoje, nas ondas do rádio. O crime, a morte do Alê, é a de número 141 neste ano de 2021. Para aqueles que dizem que não houve redução no número de casos de homicídio no estado, houve, mas essa redução não é sustentável. Ressalte-se. Em 2017, nós registramos
249 casos de homicídio, ou como a gente costuma chamar, conduta violenta, letal e intencional. No Rio Grande do Norte, passou de 2.200 ocorrências. Aqui em Mossoró foram 249. Nesse ano de 2020, nós estamos aí em 141. Então, 249, proporcionalmente, é bem acima de 141. Se você observar o primeiro mês daquele ano com o primeiro mês desse ano que nós estamos até a data atual. E se você observar bem, para poder superar o número de 249, seria necessário ocorrer até o final do ano, nesses próximos aí 40 dias, não, 50 dias, vamos botar, né, 50 dias. Nesses próximos 50 dias ocorrer pelo menos 108 homicídios. Então, reduziu sim o número de homicídios. Mas, ressalte-se, não é sustentável, porque não foram adotadas as medidas capazes de reduzir a violência, tal quais políticas públicas que reforcem a estrutura familiar, que coloquem as crianças para estudar em tempo integral, que tenha uma religião capaz de ajudar a construir uma mentalidade sadia nos jovens, uma capacitação profissional. A Polícia Militar continua com a falha, aí com a necessidade de se contratar pelo menos mais 60% do contingente que temos. A Polícia Civil, nós precisamos contratar pelo menos mais 70% do contingente que temos. O Judiciário precisa julgar os casos mais rápido. Bem mais rápido. O nosso sistema prisional precisa botar os presos para trabalhar e não deixá-lo pior e jogar de volta nas ruas. Isso não foi feito. Se isso não foi feito, essa redução de homicídios é apenas sazonal. Não é sustentável. Dito isso, eu gostaria de falar aqui a respeito. Vamos seguir. Daqui a pouco nós colocamos. Vamos seguir. A próxima pauta, cara. Vocês vão falar rapidinho sobre a questão do Porto Ilha, né? A empresa lá que participou do leilão, o grupo Salinor Navenor Intermarítima, arrendaram o Porto Ilha de Areia Branca com o lance de outorga de R$100 mil e assumindo o compromisso de investir 165 milhões na estruturação e ampliação da estrutura do porto nos próximos 25 anos. Isso aí, foi um grupo da Bahia, se juntou com um grupo lá de Macau e deram um lance de arrendamento com outorga aí de R$100 mil. Foi o único grupo que se prestou, se colocou à disposição aí para arrendar o Porto Ilha, porque eles já fazem uso da estrutura do Porto Ilha. E a expectativa é de gerar pelo menos 1.600 empregos com as obras de ampliação nos próximos 3 anos. Esse investimento é para ser feito, esse investimento de 165 milhões é para ser feito nos próximos 25 anos. Mas se esses empresários tiverem juízo, vão fazer logo nos próximos 3 anos. Porque eles precisam do porto para poder exportar e faturar. É óbvio. E a mão de obra daqueles que achavam que, eu vou perder meu emprego, não vai perder o emprego. Parem com isso. Você é profissional, a não ser que você seja um vagabundo que esteja ganhando muito dinheiro sem trabalhar. Porque se você estiver trabalhando, tiver uma mão de obra boa, pode contar que você vai estar lá empregado. Porque eles vão precisar muito mais do que 371 funcionários. Mas vão precisar mesmo, viu? Para trabalhar na estruturação do Porto Ilha. Eu não tenho dúvida nenhuma de que este foi o melhor caminho. Tá aqui agora, pode, não é estranho não, eu estou aplaudindo um ato de Bolsonaro. Um ato do governo Bolsonaro, tá aí, ó. Vocês ficam dizendo que eu só faço criticar, tá aí. O arrendamento do Porto Ilha foi a melhor coisa a ser feita. Porque lá, gente, só tem 2 empresas que exportam sal pelo Porto Ilha. É óbvio que eles exportam porque eles têm lucro.
Não tem sentido todo ano, ou uma média anual, se gastar de 10 a 20 milhões dos cofres públicos para manter o Porto Ilha. Eu não estou falando do salário dos servidores não, hein? Você tem que botar o salário dos servidores aí, você vai ver mais milhões. Não tem sentido algum. Eu lembro que de 2010 a 2014 foram gastos 280 milhões no Porto Ilha. Você quer dizer que isso não faz falta para a saúde, para a educação aqui de Mossoró? Se esse dinheiro foi para o Porto Ilha de emendas parlamentares, por que não foi destinado para Mossoró fazer um batalhão, um 12º batalhão, um 2º batalhão, as delegacias que nós precisamos, um Tarcísio Maia reforçado que precisamos, não temos, um hospital municipal que não temos, eu falto até fôlego, mas é real. Esse quadro é real. O dinheiro que era para servir ao público estava servindo ao privado, então agora não. Arrenda-se o Porto Ilha para essas duas empresas e elas lá tomam de conta dele. Se quer ampliado, que faça o empréstimo do Banco do Nordeste ou em qualquer outro fundo de investimento e amplie o Porto Ilha e passe a exportar o seu produto. Isso sim é negócio. Tá aí. Uma ótima do governo Bolsonaro. Agora, eu sou crítico do governo Bolsonaro e elogio quando tem que elogiar. Queira quem não queira. Agora, se ele erra o tempo todo, é outro problema. Vamos seguindo, César. O senador Jean encontrou-se na última sexta-feira com empresários noruegueses e confirmou a instalação de uma planta solar na cidade de Açu, região do Vale do Açu, Potiguar. Nós comentamos ainda na sexta-feira rapidamente essa notícia, já no finalzinho da nossa entrevista. A empresa Scatec, responsável pelo empreendimento, afirmou que o investimento será de 1,6 bilhão, com a geração de 1,2 mil empregos. A usina solar vai produzir 532 megawatts e deve ser uma das maiores do Brasil. Vai entrar em operação em dezembro de 2023. A energia a ser produzida já está contratada por empresas que operam aqui no Brasil. Exatamente. A energia que vai ser produzida por esse parque solar será consumida por uma indústria de alumínio lá no Maranhão. E ela já comprou energia. Maravilha. Já comprou. É negócio bom. Mas o bom mesmo é que o projeto Mendubim, como é chamado essa usina o Açu do Mendubim, lá de Açu, fica né? na região do Açu do Mendubim, né? Naquela região que tem uma área lá meio deserta. Então será lá que será construído, erguido, será implantado esse parque solar pelos noruegueses. E lá na Noruega, são 9 horas e 3 minutos, nós não vamos poder botar mais aquele áudio, né? Mas colocamos amanhã, assumimos o compromisso, meu caro Castelo Branco, de colocar o áudio amanhã. Vamos colocar o áudio amanhã. Isso é, se o próprio Jean não mandar outro áudio, né? A respeito. Mas olha só, lá, passando pela a Suécia, né? Ele primeiro esteve na Suécia, participando do encontro, né, dos países na questão de tratar sobre o clima, que infelizmente o governo brasileiro não foi. Quem foi uma representação do Senado, no caso o Jean Paul, porque ele é especialista nessa área de meio ambiente. De lá, ele tirou para uma série de encontros em Oslo, na Noruega, conversou com os ministros, com empresários, com grandes grupos financeiros que tem sede na Noruega, que tem interesse de investimentos no Brasil. Entre esses, a Scatec. A Scatec foi lá e mostrou todo o projeto que já vai começar agora, viu? Eu fiquei sabendo que agora, nos próximos 15 dias, já estão começando as obras físicas desse empreendimento aqui no estado. Vão precisar somente mais algumas licenças ambientais, que na ocasião da visita à Scatec lá em Oslo, na Noruega, estava presente também o diretor do IDEMA aqui do Rio Grande do Norte. Ele foi junto, exatamente para agilizar isso. Assim como foi também junto o secretário de Desenvolvimento Econômico, junto com o Jean Paul, para agilizar esse investimento aqui no estado. Todo mundo sabe que a questão do licenciamento ambiental é uma coisa muito demorada e complicada. É uma burocracia muito difícil de se conseguir o licenciamento ambiental, e é caro. E o Leon Aguiar, que é o diretor daqui do IDEMA, estava junto lá e assegurou que toda a equipe vai estar disponível para fazer esse trabalho e conceder o mais rápido possível essas licenças para o investimento acontecer. Assim sendo, o Rio Grande do Norte passa para além fronteira, além de já produzir
quase 5 vezes o que, 3 vezes, quase 4 vezes o que consome, agora passou a produzir para a indústria. Eu ressalto aqui, quando em 2001, foi uma das primeiras vezes que o senador Jean Paul, na época, era seu empresário, especialista na área de petróleo, chegou aqui no Rio Grande do Norte, ele disse para todos nós que estavam com ele naquele momento, o quanto era imprescindível a questão da energia aqui no estado. Ele insistiu e a gente insistiu saber por quê. Ele explicou porque vocês têm as melhores condições de produção de energia eólica e solar do mundo. E ele conhece o mundo todo. Fez o projeto, entregou para Garibaldi. Garibaldi botou na gaveta, não foi encontrado. Passou pelo governo Fernando Freire, também não foi encontrado. No governo Vilma foi encontrado, então o governador Vilma mandou buscar o Jean de volta. O Jean voltou do Rio aqui para o Rio Grande do Norte, se estabeleceu aqui, passou a morar aqui e colocou a energia para funcionar. Os investimentos começaram em 2008, já são quase 30 bilhões de investimentos no estado. Claro, depois de 2008, 2010, 2011, a secretaria que foi cuidada, a Secretaria de Energia que foi criada para ele, foi desativada. Mas mesmo assim os investimentos continuaram, porque o próprio Jean criou uma estrutura chamada CERN para dar consultoria e não deixar essas empresas abandonadas. Já que foi ele que foi lá e convenceu elas a vir investir aqui. Já que foi ele que fez o caminho jurídico para que essas empresas pudessem fazer um investimento aqui. De tal modo que hoje nós temos aí mais frutos a vir pela frente. Ele vendeu a ideia, tanto lá em Oslo, como também em algumas cidades da Dinamarca, no caso hoje, amanhã e nos próximos dias. O boom nos próximos meses, próximos anos, nos próximos 5 anos, que é o investimento no mar de produção de energia eólica. É energia offshore, como ele chama. Só dizer no mar tá bom, né? Já dá para entender. Mas vamos e ele foi vender essa ideia. Foi vender essa ideia lá. E tá quase pronto. Sabe quem é o relator? Sabe quem é o produtor da lei para que essa energia seja viabilizada aqui no litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará? Lá no Senado? O próprio Jean Paul. Você quer saber? Vai sair. Porque foi ele que fez também as ferrovias, foi ele que fez a do petróleo, e por que não vai dar certo essa da energia eólica? Que seja bem-vindo esses investimentos e tantos outros aqui para o estado. Pessoal, são 9h08. Muito obrigado à audiência de todos e vamos até amanhã. Mais informações ao longo do dia, vocês acompanham no nosso portal Mossoró Hoje, também nas nossas redes sociais. Jornal Mossoró Hoje fica por aqui. Amanhã, 8 da manhã, estaremos de volta ao vivo com mais o Jornal Mossoró Hoje nas ondas do rádio. E vocês fiquem agora com Carlos Itamici, com Supermanhã Difusora, destacando as principais notícias de Mossoró e região, com a equipe de repórteres mais bem informada do Rio Grande do Norte. Forte abraço a todos. É estrada que vai, é estrada que vem, na chegança ou na partida, Difusora traz meu bem.